Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha redação do Enem. Eu já prometi esse vídeo faz um tempinho e eu tô atrasada pra gravar ele, eu sei, já faz bastante tempo que saiu aí o espelho da redação. Mas como eu já tinha postado da URGS, achei que vocês podiam esperar mais um pouco pra ver a minha redação do Enem. Então hoje eu vim aqui mostrar efetivamente para vocês o porquê que eu tirei essa nota, mostrar algumas coisas que eu identifiquei assim que foram falhas da minha parte. Claro que isso é uma avaliação minha da redação, não é a avaliação dos corretores de verdade, mas como tem mais ou menos ali onde é que eu perdi a nota, vem ali aquele boletim de desempenho da redação, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês explicando o que eu acho que me fez perder ponto e o que eu acho que me fez ganhar ponto. Então, esse vídeo tem como objetivo realmente mostrar para vocês que é possível pular de uma nota mediana para uma ótima nota no Enem. Eu realizei o Enem 3 vezes. Na primeira vez em que eu fiz a prova, eu obtive 720 pontos na redação. Bem, como é que eu estudei para obter esses 720 pontos? De forma alguma, basicamente. Eu escrevi um texto daqui e dali, mais os textos pedidos na escola, e eu achava que talvez eu conseguisse uma nota mediana. Eu consegui, fiquei contente com o meu desempenho, porque apesar de eu não ter me esforçado tanto nesse primeiro ano, a nota não foi tão ruim. No segundo ano, eu já me esforcei um pouco mais. Tentei escrever mais textos, eu lembro que eu imprimia a folhinha do Enem, assim, fiz várias cópias, e eu escrevia já na folhinha do Enem pra eu ir me acostumando com a quantidade de linhas e tal. Já tinha descoberto a tal da proposta de intervenção, sabia que eu tinha que solucionar o problema no fim da redação, tentei conhecer um pouco melhor as redações do Enem. Nessa edição, então, eu consegui 780 pontos. No terceiro ano que eu fiz cursinho. No cursinho de redação, na verdade, o meu cursinho era uma mistura de português e redação. Então, eu estudava basicamente português, e aí depois, no fim da aula, a gente tinha 30 minutos, no qual a professora apresentava um tema de redação, a gente discutia sobre o tema e tal, e a gente tinha que escrever pelo menos uma redação por semana para ela corrigir. Às vezes eu furava, assim, mas eu lembro que geralmente eu escrevia. E eu escrevia mais de uma redação, às vezes. Então eu escrevi bastante ao longo do ano, escrevi muito mesmo. Então eu treinei demais. Mas além disso, além daquilo que eu fiz no cursinho, eu estudava em casa. Eu tentava entender o que o Enem queria de mim. De novo, só que dessa vez de uma forma muito mais eficiente. Peguei redações anteriores, comecei a ler redações nota 1000. Uma outra coisa que eu tenho certeza que foi importantíssimo para que o meu desenvolvimento na redação mudasse tanto assim, foi o fato de que eu sempre busquei, ao longo desse ano inteiro em que eu escrevia redações, conteúdos e várias informações, assim, tipo dados estatísticos, citações, algumas coisas assim que fossem mais gerais. Então eu adquiri muito conhecimento nesse sentido. Por que tu tem que buscar conteúdos gerais para tua redação? São aqueles conteúdos que tu pode inserir em diversos assuntos. Tu não vai usar só para falar de violência, tu não vai usar só para falar de, sei lá, de problemas urbanos, tu vai usar para falar em qualquer coisa que tu queira, sabe? É um argumento sempre pronto. Então, eu tinha como, eu lembro, assim, fixo na minha mente, eu tinha como argumento sempre que qualquer problema que o Enem me sugerisse era advindo aí de uma falha educacional e de uma má utilização da mídia. Porque, na minha opinião, claro que isso é minha opinião, né? Talvez vazia, talvez não, mas aqui no Brasil a gente tem uma mídia muito mal manipulada, digamos assim, ou melhor, uma mídia que manipula as pessoas, né? Então, a mídia é muito mal utilizada aqui, a gente tem comerciais de coisas que te induzem a coisas feias, a violência às vezes ao alcoolismo, às vezes a coisas desnecessárias. Então a mídia é mal utilizada. Além disso, a gente tem uma evidente falha educacional, nem preciso dizer, eu
não só fui aluna, mas eu também já trabalhei dentro de escola pública, eu dou aulas particulares, então eu tô sempre em contato com a qualidade da educação no Brasil e eu sei que existe sim uma falha educacional e não foi em vão que eu falei sobre isso. Então esses dois argumentos eram meus argumentos fixos. Ah, violência contra a mulher. Ah, violência contra a mulher vem de uma falha educacional e de uma má utilização da mídia, a persistência dela hoje, né, atualmente. Além da herança cultural, enfim. A utilização da lei seca, por exemplo, a utilização da lei seca, ela é efetiva? Não é efetiva, porque tem uma falha educacional aí, as pessoas não são bem informadas em relação à lei. E além disso, também tem uma má utilização da mídia que induz ao alcoolismo e etc, etc. Então, esses dois argumentos sempre dava para usar em qualquer coisa. Então, junto com eles, eu decorava alguns dados, tipo, sei lá, o Brasil ocupa o sei lá qual lugar no ranking da educação, ou tantos por cento das pessoas no Brasil já sofreram violência. Coisas assim que dá pra tu usar em N assuntos, sabe? Isso foi crucial pra minha nota. Tenho certeza que eu cheguei lá e não me assustei com o tema, porque eu tinha argumentos para qualquer que fosse aquele tema. Para começar, o texto que vocês estão vendo aí foi a minha penúltima redação, aquela que eu comentei com vocês que eu tirei 780 pontos. Por que ela tá aqui? Porque eu quero que tu dê um pause e dê uma lidinha nela aí. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo fazendo uma análise do que eu acho que eu evoluí dessa redação para outra. Leiam ela, sejam críticos, podem comentar aqui nos comentários o que vocês acharam que eu evolui de um ano para o outro. E vocês vão ver que é evidente a diferença entre os dois textos, certo? Agora sim, a gente vai ver o texto no qual eu consegui os 900 pontos. Essa redação agora que está aparecendo para vocês é a minha redação de 2017. Ela é sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu vou ler cada parágrafo do texto para vocês e vou comentar cada um dos parágrafos, certo? Vou falar sobre o que eu acho que foi ruim e sobre o que eu acho que foi bom nesse texto. Já no século XVI, com a tentativa de catequização dos índios, a intolerância religiosa se instalava no Brasil. Essa frase é o meu contexto, então eu contextualizei aí, demonstrando um conhecimento histórico. Isso é uma coisa que os corretores do Enem gostam, que tu coloque no teu texto conhecimentos de outras áreas que não seja só linguagem, certo? Vamos seguir então. No entanto, atualmente, a problemática que impede o combate das divergências de crenças é sustentada no país por uma falha educacional unida a uma má utilização da mídia, que acaba influenciando na formação moral dos indivíduos. Pois bem, nessa parte do parágrafo fica bem clara a minha tese, né? Eu falo ali sobre o combate da intolerância religiosa. Eu não falo só sobre a intolerância religiosa. Além disso, tá ali aquele detalhe que eu contei para vocês antes, que é os dois motivos que eu sempre elenco pelos quais eu escolhi a minha tese, né? E eu sempre falo sobre falha educacional e má utilização da mídia, que são duas coisas muito fáceis de inserir em qualquer tema que seja. Vocês podem ver que meu parágrafo de introdução ele é bem curtinho, tem só 5 linhas. Isso é bom, porque a gente tem que poupar a linha naquele parágrafo que não é tão importante. E quando eu digo que não é tão importante, não é que ele não vai ser observado, que ele não vai ser avaliado, mas sim que basta tu cumprir com isso que eu tô te dizendo. Contexto e tese, e o teu parágrafo de introdução tá bem completinho, e o corretor não vai te incomodar por conta disso. O Estado brasileiro ocupa o 58º lugar no ranking da educação. Concomitante, é o 5º país mais violento do mundo, e essa violência também se faz presente no cenário religioso. O que eu fiz aí nesse tópico frasal? Que foi muito longo, na minha opinião. Acho que um tópico frasal não precisa ser tão longo assim, eu coloquei 3 linhas. Tu pode fazer um tópico mais curto e mais objetivo. Mas
por outro lado, ele também tá bom, porque tá demonstrando aí um conhecimento geral, né? Tô mostrando que eu sei uma informação lá do ranking da educação mundial. E além disso, também tô mostrando que eu sei uma informação do ranking de violência mundial. Ou seja, essa pessoa, ela é informada, ela sabe o que está acontecendo na vida, sabe o que está acontecendo no mundo. E ela também relacionou o que está acontecendo no mundo em dois âmbitos, que é o âmbito educacional e o âmbito da violência, com o tema de redação, que é a violência no cenário religioso. Beleza, tópico frasal feito, agora nós vamos desenvolver o desenvolvimento. Apesar da diminuição no índice percentual de violência física relacionada à religião, poucas pessoas têm conhecimento da legislação que vela pela livre expressão de suas crenças, sendo a escola também responsável por essa desinformação. Consequentemente, percebe-se a interdependência entre o papel da educação e o combate da intolerância religiosa. O que aconteceu no desenvolvimento desse parágrafo? Aconteceu que eu consegui provar que aquela minha teoria lá do começo faz sentido. Por quê? Eu disse que a falta de educação acaba resultando num alto índice de violência no país. Aí eu falei ali que nas escolas não se debate, não se fala muito sobre a legislação que vela pela livre expressão das crenças das pessoas, ou seja, existe uma lei que protege a liberdade religiosa? Existe, mas ninguém tem conhecimento disso dentro da escola. E essa falta de conhecimento acaba muitas vezes em preconceito, em violência, em uma não aceitação. Falado tudo isso, eu consegui provar que realmente existe uma relação entre educação e intolerância religiosa. Ponto. Ação do texto de apoio. Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que eu não tenha perdido nota por conta disso. O que não pode realmente é tu embasar todo o teu texto nos textos de apoio. A informação que eu usei foi a informação da diminuição no índice percentual de violência física. Então, tem essa informação nos textos de apoio fornecidos. Mas eu acho que isso não me descontou nota. Talvez esse parágrafo não está muito bem organizado ali. Vocês podem ver que eu escrevo orações muito longas, né? Eu tenho dificuldade em encurtar as frases. Então é importante que vocês tentem desenvolver isso. Já treinei bastante agora. Atualmente, eu acho que eu já consegui vencer essa dificuldade, né? O Enem gosta de coisas objetivas. Então, tá objetivo? Tá objetivo. Mas podia ser um pouco mais objetivo se as frases fossem mais curtas. Então, menos vírgula, mais ponto. Comecem no desenvolvimento com o conectivo, que conecte, né, os parágrafos. Além disso, a mídia brasileira dificulta a solução do problema. Olha só a diferença do meu segundo tópico frasal para o primeiro. O segundo tópico frasal está muito mais objetivo e curto. Beleza, era isso que eu devia ter feito também no primeiro parágrafo. Porém, no susto ali, no nervosismo do momento, às vezes a gente não pensa, né? Que não pensa na estrutura em si, então tu vai lá jogando teus conhecimentos. E lá pelo meio do texto é que tu vai se lembrar que tu tem que cuidar também da estrutura holística ali, né? Tu tem que deixar a frase mais direta, tu tem que tentar colocar o texto da forma que o corretor espera. Então, já nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu comecei a entrar no ritmo. Tópico frasal feito, agora vamos ver o restante. Os veículos de informação apresentam um caráter voltado diretamente aos lucros financeiros, em detrimento de valores sociais. Este caráter, por sua vez, acaba abrindo espaços apenas às religiões de maior proporção, colaborando desta forma com a inaceitação de crenças como as afro-brasileiras, por exemplo,
que hoje são as principais vítimas da discriminação e da violência. No segundo parágrafo, vocês podem ver que, como eu falei, eu peguei um ritmo muito melhor de estrutura. Então, as minhas frases estão mais objetivas, estão menos longas, está menos cansativo de ler esse segundo parágrafo. No que eu pequei agora? Eu usei mais uma vez uma informação que estava nos textos de apoio. Não tá tão pobre? Não tá. Mas esse segundo parágrafo aqui, ele não tem nenhum conhecimento embasado em alguma outra matéria, ou embasado em alguma notícia, ou em algum outro dado, a não ser o conhecimento do texto de apoio. Portanto, fica claro que o combate à intolerância religiosa ainda enfrenta problemas, seja por falta de informação, seja por ignorância. Essa primeira frase do parágrafo ela é importante. Foi a retomada da tese. Então, nela, primeiramente, eu mostrei que eu estava concluindo com o conectivo, portanto. Depois, eu retomei a ideia central do texto, que é que a intolerância religiosa ainda persiste, que ela ainda não foi solucionada, por conta de uma falha educacional e de uma má utilização da mídia, que eu tentei demonstrar com outras palavras, falando que falta de informação, a falta de informação ou por ignorância. A falta de informação faz referência à mídia e a ignorância à educação, Agora, a gente vai entrar numa das partes mais importantes para o Enem. A partir de agora, tudo que a gente vai ler é a tal proposta de intervenção. A fim de solucionar o impasse, é de suma importância que o Ministério da Educação busque um currículo escolar que, além de aprendizagem, colabore com a formação moral dos alunos. A mídia também deve veicular campanhas que motivem o respeito às diferentes religiões e abrir espaço a todas as crenças, em busca de igualdade. Por fim, a sociedade deve cumprir com o seu papel, não negligenciando as informações, incentivando a denúncia em casos de preconceito ou violência e educando as gerações posteriores em prol da mudança. Essa proposta de intervenção é uma proposta de intervenção boa, ela está quase completa. Eu não consegui a nota máxima na proposta de intervenção e eu imagino que tenha sido por falta de algum detalhe. Então, como eu disse para vocês, todas as propostas que vocês colocarem escrito aqui, vocês têm que dizer quem vai fazer, o que vai ser feito e para que vai ser feito. Agora a gente vai conversar sobre a avaliação dos corretores do Enem em relação ao meu texto. Vou falar bem rapidinho sobre isso para vocês não cansarem de assistir o vídeo e não sair correndo, viu? A competência 1, então, é a competência que fala sobre a ortografia. Então, a primeira leitura do teu texto é para saber se tu pontuou, se tu acentuou, se tu escreveu corretamente as coisas, certo? Isso vale muita nota? Isso é importante? É importante, claro que é importante. Saber escrever sempre é importante. Porém, isso vale só 200 pontos. Se tu tiver uma péssima ortografia, ainda assim tu pode tirar 800 na redação. É estranho de entender isso, mas a ortografia não é tudo na redação do Enem. Então aí, nesse quesito, eu tirei 160. Alcancei 80% da nota prevista. Isso é bom? Sim, é ótimo. É impossível, é praticamente impossível não errar a ortografia no texto. Então, vocês podem ver ali, acho que vocês identificaram alguns erros de ortografia. Além disso, também tem alguns erros de pontuação, algumas coisas assim. Mas isso é natural. Na competência 2, que é a competência que fala sobre a compreensão da proposta e o desenvolvimento, estrutura do texto dissertativo argumentativo, eu tirei 180, alcancei 90% da nota prevista. Por que 180? Gente, 180, nenhum corretor te dá o 180 redondinho. O 180 acontece quando um dos corretores dá a nota máxima, 200, e o outro dá 160. Daí eles fazem a média das duas notas e tu fica
com o resultado disso. Na competência 3, a competência 3 é uma competência que interessa muito para vocês, porque eu tenho uma coisa aqui para dizer. Ó, a competência 3, ela avalia a parte de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência é aquela que avalia se tu manteve um posicionamento desde o começo do texto até o final. Além disso, ela também avalia o conteúdo da defesa desse texto. Então, ela está avaliando basicamente o conteúdo. Eu tirei a nota máxima nessa competência. Então, eu defendi bem a minha opinião. Fica bem claro ali que eu coloco a tese na introdução e defendo ela até o final do texto. Uma coisa bem importante de eu destacar para vocês é que eles não descontaram nota por eu ter citado o texto de apoio. Então, pode citar o texto de apoio? Pode, desde que tu demonstre conhecimento sobre aquilo que tu está falando. Tu não pode te embasar no texto de apoio, ele não pode ser justificativa pelo teu posicionamento, mas ele pode ser um complemento para provar que todos aqueles dados que tu está colocando ali têm fundamento, porque se os teus dados estão concordando até mesmo com aquilo que o próprio Enem está dizendo, é porque realmente é verdade, né? Sabendo usar o texto de apoio, ele pode ser uma coisa que vai te ajudar, que vai colaborar ali, para que eles percebam que o teu conhecimento tem sim embasamento. A competência 4. Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, eu também tirei 200 pontos. Por quê? Porque eu sei usar os conectivos. Então, isso é muito importante. Se tu não sabe agora, depois que tu assistir esse vídeo, tu vai lá e vai pesquisar no Google sobre os conectivos. Vai conhecer quais são conclusivos, quais são aditivos, quais deles que te ajudam a demonstrar coesão no texto que tu está escrevendo, quais deles que contrariam a ideia que está colocada antes. Então, tudo isso é importante que tu conheça para que a tua argumentação fique bem estruturada, para que tu mostre que tu tem conhecimento da língua portuguesa, certo? Na competência 5, que é a competência que eu te disse que é uma das mais importantes e tal, é a competência da proposta de intervenção. Essa competência avalia a tua conclusão. Se lá na tua conclusão tu resolveu o problema bem resolvido, tu explicar o que cada um dos órgãos que tu citou vai fazer, por que eles vão fazer, tu tira 200 pontos. Eu tirei 160. Claro que é uma nota boa, ótima. É difícil de colocar a proposta de intervenção exatamente como o Enem quer, é muito difícil. Eles gostam que tu detalhe bem cada uma das tuas propostas. Eu coloquei 3. Coloquei 2 bem detalhadas e uma mais vaga. E provavelmente isso foi o que fez com que eu perdesse nota aí nessa última competência. Para terminar aí, eu coloquei o gráfico mostrando para vocês, né, a minha posição. Eu fiz parte dos 2,5%, né, dos inscritos do Enem de 2016. Fiquei contentíssima com esse resultado. Tirei ali os 900 pontos redondinho. Isso me fez perceber, assim, que a gente pode evoluir muito. Basta praticar e se dedicar para aquilo que a gente realmente quer. Eu tive sempre desde o começo como um grande objetivo para mim tirar uma nota boa na redação. E eu consegui, né, tirar uma nota boa, assim. Gostaria de ter tirado 1000, claro que eu gostaria, né, de 100 pontos não é pouca coisa. Mas vocês podem ver que o meu texto tá bem escrito, tá? É um texto bom, assim, dá para vocês aprenderem alguma coisa comigo. Por hoje era isso mesmo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.